guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. The Lord has brought you to me so you could help me. Take a gamble that love exists and do a loving act. Em um mundo marcado por violência, traição e redenção, poucos personagens brilham com tanta pureza quanto Madre Superiora Calderon, uma mulher de fé, coragem e que carrega mais do que um crucifixo, carrega o peso da esperança. Sua presença é sentida em cada gesto de compaixão e palavra de sabedoria. No vídeo de hoje falarei sobre esse personagem que atravessa 3 jogos da franquia Red Dead Redemption, de uma simples freira em Saint Denis, a Madre Superiora no Apocalipse Zumbi. Prepare-se para descobrir a história completa da mulher que ousou acreditar que o amor ainda existe. Calderon é um personagem ligado à espiritualidade que tocou profundamente a vida de Arthur Morgan, John Marston, Reverendo Swanson e provavelmente até a sua. Para quem não me conhece, eu sou o Bira e você está no canal Mundo Aberto Games. Nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Quem é Calderon? Madre Superiora Calderon é uma personagem secundária, mas profundamente simbólica, que aparece em 3 títulos da franquia Red Dead Redemption: o primeiro jogo, Undead Nightmare, e Red Dead Redemption 2. Apesar de aparecer poucas vezes, ela representa um dos pilares morais e espirituais mais fortes do universo da série. Este personagem recebeu voz da atriz Irene DeBarry. Origem e personalidade. Calderon possui nacionalidade espanhola, como indicado por seu sotaque e referências culturais. Sobre o seu passado, em Red Dead Redemption 2, ela menciona que teve um marido antes de se tornar freira, um detalhe raro e revelador que sugere uma vida anterior marcada por dor ou transformação. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Sobre sua personalidade, Calderon é uma pessoa compassiva, firme, sábia e espiritualmente convicta. Ela é uma das poucas personagens que confronta o protagonista com questões profundas, sem julgamentos, mas com clareza. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh, what fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God, so we must all do what we can. Calderon possui um papel simbólico na franquia, representando a redenção espiritual e o julgamento moral em um mundo brutal e caótico. Serve como espelho ético para Arthur Morgan e John Marston, desafiando-os a refletirem sobre suas ações e buscarem algum tipo de salvação. Calderon também é uma das únicas personagens femininas que aparecem em todos os 3 jogos principais da franquia. Calderon em Red Dead Redemption 2. Madre Calderon, ainda conhecida como Irmã Calderon em 1899, tem um papel pequeno, mas profundamente simbólico em Red Dead Redemption 2. Suas aparições ocorrem em momentos-chave da narrativa, especialmente quando Arthur Morgan começa a confrontar sua própria mortalidade. Localização e contexto. Se você deseja conhecer Calderon em Red Dead Redemption 2, precisa primeiramente conhecer o irmão Dorkins, na missão secundária disponível no capítulo 4 em Saint Denis, exatamente nesse ponto marcado no mapa. Nessa missão, Arthur ajuda o irmão Dorkins a libertar pessoas que estão sendo usadas como escravos e presas em uma loja. Essa missão desbloqueia a próxima com a irmã Calderon. Nessa missão, localizada nesse ponto marcado no mapa, Arthur encontra a irmã Calderon
Calderon pela primeira vez no bairro pobre da cidade, atuando com o irmão Dorkins e o padre O'Leary. Calderon trabalha com crianças carentes, ensina leitura e distribui alimentos aos necessitados. Ela representa uma presença de luz e compaixão em meio à decadência moral da cidade. Arthur encontra a irmã Calderon ensinando crianças quando um menino rouba seu crucifixo. Ele persegue o garoto e recupera o objeto. O crucifixo era de sua mãe, sendo para ela um símbolo de fé e memória. I'm happy to help. My mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Vale lembrar que, se o jogador tiver com honra baixa, a sequência com Calderon não acontece. Próximo ao fim do capítulo 6, Arthur encontra um personagem na estação de trem do Rancho Emerald. Este personagem irá depender da honra do jogador. Se o jogador tiver com honra alta e tiver completado as missões com o irmão Dorkins e irmã Calderon, será Calderon que aparecerá na estação. Esse encontro é considerado um dos mais emocionantes do jogo. Arthur revela a ela que está morrendo de tuberculose. Calderon confronta Arthur com palavras de fé e esperança e parte para o México. Mas se o jogador não tiver feito essas missões ou tiver honra baixa, Reverendo Swanson que irá aparecer na estação. A conversa é mais breve e menos emocional. Esse encontro no capítulo 6 com Madre Calderon é um dos momentos mais emocionantes e simbólicos do jogo, onde representa a redenção espiritual de Arthur Morgan. Após a conversa, ela embarca em um trem com destino ao México, o que conecta sua presença futura em 1911. Antes desse último encontro no capítulo 6, ainda podemos encontrá-la próximo ao médico em Saint-Denis, exatamente nesse ponto marcado no mapa. Trata-se de um simples encontro onde Calderon pede a Arthur que doe comida ou dinheiro para os pobres. Esse breve e penúltimo encontro marca o início da transformação de Arthur naquele momento tão delicado de sua saúde física e emocional. Ele começa a desenvolver cada vez mais sua empatia. A freira o trata com dignidade, mesmo sabendo que ele é um fora da lei. And how are you? Never better? Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day, I saw that love did exist. And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. Calderon em Red Dead 1. No ano de 1911, Madre Superiora Calderon reaparece em Red Dead Redemption, agora como líder do convento em Las Hermanas, no México. Embora sua participação seja breve, ela está envolvida em dois momentos cruciais que testam a moralidade de John Marston e aprofundam o simbolismo religioso no jogo. O jogador encontra com Calderon através de uma das missões ligadas ao Homem Estranho. Em um dos encontros, o Homem Estranho envia John até Madre Calderon, que está recolhendo doações para os pobres. Por se tratar de um ser enigmático, provavelmente o Homem Estranho estava testando a moralidade de John Marston. Na missão secundária de Eva Cortez, uma meretriz que estava sendo espancada por seu cafetão, ela foge para Las Hermanas, onde é acolhida por Madre Calderon e suas freiras. Infelizmente, essa história não teve um final feliz. Oh, she came and she went. A man came for her. Turned out maybe he was her calling after all. Já fiz um vídeo falando sobre todos os detalhes contidos nessa missão. Deixarei esse vídeo no card. Calderon em Undead Nightmare. No universo alternativo e apocalíptico de Undead Nightmare, Madre Superiora Calderon assume um papel ainda mais central e dramático. Em meio ao caos de mortos-vivos, ela se torna um dos poucos pilares de racionalidade, fé e ciência rudimentar, tentando entender e combater a praga que assola
Guatemala, o México. Ela pede ajuda a John para libertar o convento de Las Hermanas, que está tomado por zumbis. O jogador deve eliminar os mortos-vivos e salvar as freiras sobreviventes. Após limpar o convento, Madre Calderon pede que John capture um zumbi e o leve até ela. Ela realiza um experimento com água benta, tentando purificar a criatura. A princípio parece funcionar, mas logo o zumbi volta a se agitar novamente. Mesmo assim, ela entrega a John algumas garrafas de água benta, que podem ser usadas como arma contra os mortos-vivos. Calderon nos ajuda e entende o motivo do mundo estar vivendo um apocalipse zumbi. Tem um vídeo aqui no canal onde falo sobre a história de Undead Nightmare e a ligação com a deusa Azteca. Deixarei esse vídeo no card. Interpretação e simbolismo. Madre Calderon é uma das poucas personagens que não perde a fé diante do apocalipse, mas também não se fecha ao raciocínio lógico, tentando entender a praga com experimentos. Sua figura representa o cruzamento entre fé, ciência e coragem, algo raro em um mundo dominado por violência e superstição. O fato de ela desaparecer após ajudar John pode ser interpretado como um ato de sacrifício ou transcendência, como se sua missão tivesse sido cumprida. Teorias de fãs. Assim como muitos jogadores consideram o Homem Estranho como sendo representação do próprio diabo, alguns fãs acreditam que Madre Calderon é uma espécie de anjo disfarçado, enviada para guiar os protagonistas em seus momentos finais. Alguns teorizam que ela é o contraponto espiritual ao Homem Estranho. Ele representa o julgamento, enquanto ela representa a misericórdia. Em Undead Nightmare, ela é a primeira a suspeitar de Abraham Reyes como causador da praga zumbi. Isso sugere que ela sabe mais do que revela, talvez até sobre o ocultismo ou rituais antigos. Madre Calderon é muito mais do que uma simples freira. Ela é um símbolo de redenção, compaixão e resistência moral em um mundo onde a violência e o egoísmo parecem sempre vencer. Em Red Dead Redemption 2, ela é o ombro espiritual de Arthur Morgan, oferecendo conforto e clareza em seus momentos finais. Em Red Dead 1, ela desafia John Marston a fazer o bem, mesmo quando ninguém está por perto. Já em Undead Nightmare, ela é a última esperança racional diante do apocalipse, tentando entender e combater o mal com fé e ciência. Calderon representa a possibilidade de redenção verdadeira, mesmo para homens marcados por sangue e arrependimento. Ela não é apenas um personagem qualquer. Calderon é um lembrete de que, mesmo nos mundos mais sombrios, reais ou virtuais, ainda há espaço para bondade, sacrifício e fé. Often the people that are most in need of our help are the most resistant to it. But that's not a reason to give up on them. No, much the opposite. If we seek gratitude and recognition, that allows will and our own needs to take the place of sacrifice. Mas e aí, o que você acha? A Madre Calderon é uma santa, uma sobrevivente ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários. Mas calma aí, não me abandona agora. Nos vídeos finais, vou deixar mais 3 vídeos incríveis que você não pode perder. Escolha um desses vídeos finais e nos vemos daqui a pouco.